Olá, o Boletim Diário de hoje chega à sua terceira edição com o nosso querido professor Eduardo Guimarães. Ele já falou no primeiro vídeo sobre o estudo técnico preliminar, no segundo vídeo falamos aí sobre a pesquisa de preços, a IN73, e este aqui é o terceiro vídeo onde vamos falar aí das sanções administrativas. Se você não viu os dois primeiros, eu super recomendo, independente da plataforma que você está. Pause este aqui e vá lá conferir os demais vídeos. Mas, professor, aproveitando aqui a sua super agenda aí conosco, você é servidor de carreira aí do Tribunal de Contas aí no Rio de Janeiro, não posso deixar de fazer o comparativo e perguntar sobre isso, né? As sanções administrativas dentro aí das licitações, né, professor? O senhor poderia trazer mais uma aula para nós, por favor? Opa, uma grande satisfação estar aqui e falar de um tema que também dá o que falar bastante, Polêmico, né, professor? Então, tem muita coisa a ser abordada aí sobre sanções administrativas, né? Então, o primeiro ponto que eu acho importante a gente falar é o seguinte, olha, a aplicação de sanção administrativa, ela demanda o direito de defesa, o direito constitucional de contraditório e ampla defesa, tá? Então, é uma cláusula exorbitante dos contratos administrativos, né, esse poder que a administração tem para aplicar sanções administrativas. Porém, se for o caso, antes de aplicar qualquer sanção administrativa, é fundamental a abertura de um processo específico, um processo próprio, e por esse processo eu comunicar àquela empresa ou àquela pessoa para dar a ela o direito ao contraditório e à ampla defesa. Então, eu preciso formalizar esse processo antes de aplicar qualquer sanção administrativa. Esse é o primeiro ponto, é fundamental isso. Mas vamos falar das sanções administrativas previstas na nossa legislação. Eu vou lá para o artigo, na verdade, na 8666, né, a Lei Federal 8666, né, que ainda está ali, né, sobrevivendo, apesar do nosso projeto de lei estar no Congresso lá, 8666 está Ela ainda existe, né, professor? Ainda existe e está funcionando, Então, a gente vai lá no artigo 86, que fala dos casos da multa-demora, né? A multa por atraso injustificado na execução do objeto, né? Então, é possível eu estabelecer no edital e na minuta do contrato a aplicação de multa-demora no caso de a empresa atrasar injustificadamente a execução, mas eu quero falar principalmente do artigo 87. O artigo 87 é que descreve quais são as sanções administrativas a serem aplicadas pela administração pública nas licitações e contratos. Então, são elas, né? Primeiro, a advertência, depois, a sanção pecuniária, que é a multa, depois eu tenho o impedimento de licitar e contratar com a administração por até 2 anos, e eu tenho o quarto, o inciso 4, que é justamente a declaração de inidoneidade. A declaração de inidoneidade impede uma empresa de licitar e contratar com a administração pública pelo prazo de até 5 anos. Então, essas são as 4 sanções previstas na Lei Federal 8666. É muito importante a gente também dar um pulinho lá na Lei Federal 10.520, que é a Lei do Pregão, porque a Lei do Pregão ela traz uma sanção bem específica no seu artigo 7º, que também é o impedimento de licitar e contratar, mas tem uma lista lá de atuações que, se uma empresa cometer, ela fica passível de aplicação dessa sanção do artigo 7º da 10.520. Por exemplo, não assinar o contrato quando convocada, apresentar a declaração falsa. Então, eu vou falar um pouquinho, né, aproveitar, o tempo não é muito grande, o tempo é curto, mas eu vou tentar falar um pouquinho sobre cada uma dessas sanções administrativas, ou pelo menos os pontos principais, né? Primeira sanção, então, a advertência. Muitos doutrinadores entendem que a advertência nem deveria ser uma sanção administrativa, né? Então, a empresa pisou na bola na execução de contrato, faça uma advertência à empresa. Então, existe essa discussão, né? Se eu fosse escrever hoje uma nova lei de licitações, eu não colocaria a advertência como uma sanção administrativa. Seria uma comunicação para dizer, olha, pisou na bola, cuidado, se continuar, eu posso te aplicar uma sanção
administrativa. Então, essa é a advertência. Só para acender Depois o nós alerta, temos... né, professor? Oi? Só para acender o alerta, né? Exatamente. Ah, um detalhe importante: não existe hierarquia entre as sanções. Para eu aplicar uma sanção administrativa, eu vou seguir o princípio da proporcionalidade. Ou seja, eu vou aplicar uma sanção de acordo com o dano que foi causado pela falta cometida pela empresa. Então, não quer dizer que eu tenha que, não, primeiro eu tenho que aplicar uma advertência, depois uma multa. Não, não existe isso. Se a primeira inexecução da empresa, a primeira falta cometida pela empresa já for muito grave, eu já posso aplicar a sanção mais gravosa. Eu não tenho que seguir uma hierarquia. E esse é um ponto muito importante que muitos gestores não conhecem. Então, não existe hierarquia entre as sanções. Ótimo. Então, a multa eu vou estabelecer na minuta do contrato, no edital, o percentual de multa e como eu vou aplicar essa multa. Porque outro ponto muito importante é que eu só vou aplicar a sanção administrativa se ela estiver prevista nos instrumentos pertinentes. Eu preciso, no meu planejamento, prever, tanto no edital quanto na minuta do contrato, prever quais são as sanções que eu posso aplicar. Por exemplo, a Lei Federal 8.666 não estabelece percentual de multa. Então, quem vai estabelecer percentual de multa é a própria administração pública nos seus instrumentos pertinentes. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem uma legislação que fixa em 20%, mas eu posso fazer variações, 5%, 10%, 15%, 20%, eu posso delinear isso no meu termo de referência, no meu edital. É até importante. Para quê? Para tornar mais objetiva a aplicação de uma sanção administrativa. Depois, eu vou para o inciso 3, que fala do impedimento de licitar e contratar. E aí vem uma grande questão e uma grande polêmica. Qual é a grande diferença entre a sanção número 3 e a sanção número 4, que é a declaração de inidoneidade? Se a gente pega o texto da lei, a sanção número 3 é com a administração. A sanção número 4, que é a inidoneidade, é com a administração pública. E quando eu vou lá no artigo 6º da 8666, que eu tenho as definições, ele diz o que é administração e o que é administração pública. Então, fica muito claro que a administração é aquele órgão ou entidade que promoveu a contratação. O que significa isso? Significa que o inciso 3, que é justamente o impedimento de licitar e contratar com a administração, se eu, por exemplo, se eu trabalho, vamos pegar um órgão federal, se eu trabalho no Ministério da Economia e eu vou aplicar a sanção número 3 a uma empresa, essa empresa que foi sancionada, ela fica impedida de licitar e contratar com o Ministério da Economia. Só que ela pode participar de licitação em qualquer outro lugar. Essa é a grande diferença entre a 3 e a 4. Já, se esse Ministério da Economia aplica a sanção número 4, que é a declaração de inidoneidade, essa empresa não pode participar de licitação em lugar nenhum do Brasil. Então, a grande diferença entre a sanção 3 e a sanção 4, além da questão do prazo, uma é por 2 anos e a inidoneidade é por até 5 anos, é a abrangência. Só um detalhe. Por exemplo, no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, onde eu trabalho, existe uma súmula e o entendimento do TCE do Rio, por exemplo, é diferente do entendimento do TCU. O TCU segue exatamente esse entendimento do exemplo que eu acabei de dar, que a sanção número 3, impedimento de licitar, é apenas com o órgão que promoveu a contratação. Já que no Rio nós temos uma súmula, o Tribunal de Contas, com base numa decisão antiga do STJ, ele amplia um pouco essa decisão. Ele entende o seguinte: aí eu vou trazer aqui para a realidade do Rio de Janeiro, se eu sou do Tribunal de Contas do Estado e aplico a sanção número 3, impedimento de licitar e contratar, aqui no entendimento do TCE é para todo o Estado do Rio de Janeiro. Essa empresa fica impedida de participar de licitações no Estado do Rio de Janeiro. Então, ela pode participar no município, ela pode participar em outros estados, pode participar do federal, mas aqui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro ela não pode participar. Quero deixar claro que esse é o entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Então, olha só que coisa, né? A letra da lei está lá, só que nós temos órgãos fiscalizadores fazendo interpretações distintas. Então, a gente vê como tem polêmica aí no meio da aplicação das sanções. As particularidades, né, professor? Exatamente. E eu gosto muito de falar também da sanção do pregão. Então, a sanção do pregão, que é uma sanção específica da 10.520, essa sim, está muito claro lá.
é impedimento de licitar e contratar com o ente da federação. Então, se eu fizer um pregão, por exemplo, tem uma empresa vencedora, eu homologo a licitação, eu convoco a empresa vencedora para assinar o contrato e ela não aparece, ela está passível da aplicação da sanção do artigo 7º da 10.520. E aí eu vou dar o contraditório, o direito de defesa para ela, mas ao aplicar a sanção, ela fica impedida de licitar e contratar naquele ente da federação, ou seja, naquele estado ou naquele município. Então, assim, são diversas sanções que nós temos previstas, só que o que eu vejo, né, usualmente o que eu vejo na prática, uma grande dificuldade que o gestor público tem para aplicar uma sanção administrativa. Não é? Então, eu converso com muitos pregoeiros, né? E geralmente, o que eu vejo, por exemplo, quando uma empresa pisa na bola na realização de um pregão, tira a sua proposta, deixa de cumprir alguma obrigação, o pregoeiro, muitas vezes, ele está tão preocupado com o objetivo final, que é a seleção da proposta mais vantajosa, que muitas vezes, e também ele está muito assoberbado de tarefas, muitas vezes ele esquece de depois abrir o processo administrativo para comunicar à autoridade superior acerca da necessidade de comunicar à empresa para aplicar a sanção a ela. Então, assim, o que eu vejo hoje é que muitos órgãos acabam não aplicando devidamente as sanções administrativas, o que gera um problema. Qual é o problema? A empresa, ela pisa na bola numa licitação, falha numa licitação, aí ela não é sancionada aqui, ela vai para outra, pisa na bola de novo e ela vai saltando de licitação em licitação, gerando problemas à administração pública. Infelizmente, ainda temos algumas empresas, não são todas, nunca vamos generalizar, temos algumas empresas que cometem essas falhas e, infelizmente, muitos órgãos públicos não aplicam devidamente as sanções administrativas. Com certeza. Por isso que eu inclusive, utilizo muito essa frase aí, né? A gente preparada é a melhor ferramenta aí dentro de uma licitação e dos dois lados, né, professor? Tanto Isso, do lado exatamente. do gestor como do lado do licitante aqui também. E estamos caminhando, né? Eu tenho certeza que isso, cada vez mais, estamos avançando aí. No passado e não muito distante, isso era bem pior, né, professor? Graças a Deus aí que tá Na tudo... verdade, eu vejo que tanto as empresas estão se preparando melhor para entrar nesse mercado bilionário de compras governamentais, assim como os órgãos públicos, os seus gestores públicos estão se capacitando mais para estarem preparados para trabalhar, como eu já falei em outros vídeos, nessa área que está tão dinâmica, né? É muita informação, é muita norma, muita decisão de órgão fiscalizador, então a gente precisa estar muito atualizado para atuar bem em prol da sociedade. Exatamente, professor, foi muito legal aqui os nossos encontros aqui, e justamente porque você trouxe à tona muita coisa que alguns até imaginavam que isso é novidade, né? E na realidade isso já faz parte lá da 8666 de 93, né? O senhor trouxe vários assuntos aí que eu vejo que muito aí, hoje em dia, inclusive até recentemente, aí, quando surgiu aí os modos de disputa, isso também não era novidade, né? Então é bem interessante a gente falar que a legislação ela está aí, na realidade é que ela só fazia parte de muitos livros aí, não só dentro da administração, como dentro das empresas, onde ninguém consultava, né? Ia fazendo aí conforme a banda tocava, né? Eu sempre brinquei assim que é o fenômeno Zé, né? Como é que faz licitação? Pergunta para o Zé, que ele te explica lá como é que faz e assim a gente vai fazendo. Mas isso daí está mudando bastante aí, principalmente com esses professores, doutrinadores aí que estão surgindo aí. É muito feliz ver aí, sempre comento aqui neste quadro, né? A importância, né? Hoje a gente encontra aí as lives, tem muito conteúdo disponível aí para todos. E não posso deixar aqui de linkar, professor, eu queria que, se possível, o senhor deixasse aí o seu canal aqui, a website, ou as formas melhores para que o licitante possa te encontrar, porque eu sei que você é um desses que distribui um conteúdo riquíssimo e gratuito aí pela internet. Essa é a ideia. A ideia é que a gente possa contribuir, que a gente possa ajudar, que a gente possa compartilhar conhecimento. Então, o que eu tenho hoje disponível, eu sempre divulgo muito, né? Porque é uma forma de a gente tentar manter o pessoal todo atualizado. Primeiro, o meu site, www.eduguimarães.com.
Então, de novo, www.eduguimarães.com. O que vocês vão encontrar lá? Decisões recentes do TCU sobre licitações e contratos. Então, tem desde 2016, eu vou pegando decisões do TCU e vou juntando lá por ano. Vocês têm decisões até semana passada, eu vou atualizando toda semana. Então, decisões do TCU. O que mais que eu tenho no site? Eu tenho, toda vez que sai uma notícia nova, uma norma nova, eu coloco lá notícia nova no site. Além disso, tem uma série de artigos que eu tive a oportunidade de escrever, então eu disponibilizo os artigos lá. E mais, eu tenho os botõezinhos para as minhas redes sociais. Então, lá nesse site, você consegue direto entrar nas redes sociais e no meu canal do YouTube. O canal do YouTube é Licitação com Edu Guimarães. Então, nesse canal do YouTube, eu tenho aproximadamente hoje 40 vídeos, são pequenos vídeos explicando vários assuntos nessa área específica de licitações e contratos. E não posso deixar de falar do Instagram, porque hoje, em matéria de rede social, é o que a gente mais utiliza, né? Tudo que eu faço, eu posto no Instagram, tudo que eu faço voltado para essa área, eu faço um postzinho e coloco lá no Instagram. Então, meu perfil no Instagram, quem quiser seguir, é Professor Edu Guimarães. Então, mais uma vez, lá no Instagram, Professor Edu Guimarães. E aí eu conto com a presença de vocês lá. Com certeza. Vou pedir aqui para, na edição, né, como a gente segue aqui o nosso padrão, para colocar todos esses canais aqui, para que nós aqui da Forset super recomendamos, tem um conteúdo riquíssimo aí, toda semana saindo um post diferente lá. Não deixem de acompanhar o professor Eduardo. Professor, infelizmente o nosso encontro acabou, mas tenho certeza que nos encontraremos outras vezes aí neste mesmo quadro. Tomara que da próxima vez eu o receba aqui atrás de mim no nosso estúdio, né? Presencialmente. Opa. Tomara que passe toda essa pandemia. Em nome de toda a família Forset, eu quero agradecer o seu tempo, distribuindo aí este conteúdo aqui para todos nós. Foi um prazer entrevistá-lo, perdão, e aqui reforço o nosso compromisso de que licitação é o nosso negócio. Professor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, uma grande satisfação poder participar desse boletim diário, poder conversar sobre temas tão importantes e que podem fazer a diferença para os licitantes e para os gestores públicos. Um forte abraço e aí fico esperando novos convites, quem sabe no futuro presencialmente, é o que a gente espera, né? Com certeza acontecerão. Um grande abraço, professor. Um abraço para todos. Tchau, tchau.